Sem ser racista nem homofóbico, galerinha. Tô gravando. Deixa eu tirar o Spotify. Tá, vou mutar aqui pra ficar uma gravação de qualidade. Meu Deus, vai se fuder. Cala a boca, Lucão. Caralho, cara. Já tá gravando, bosta. Você tá gravando essa porra? Tô gravando sim. Caralho, quantas vezes ele tem que falar? né? Cara, eu tu quer tava que vendo um vídeo, quer vai que eu tomar no desenhe cu, pra ti, cara. velho, que eu tô gravando? Eu tava vendo um vídeo, Cacete, cara. irmão, puta Vai, que... eu vou desmutar e dar o bom, Dona. Tá de novo, só de Vai, sacanagem. vamos de novo. Vai de novo teu cu. 3, 2, Fez eu ir sozinho. Ih. Parecia um estranho. Desmutei só de sacanagem. Vou abrir o microfone ali. Abre o microfone. Duvido ficar a aula inteira com o Eu microfone aberto. vou abrir o microfone. Eu vou deixar o microfone. Vou deixar o aberto, microfone pode ser. aberto. Nossa, eu vou tentar ficar gritando o mais alto possível, ver se pega. Olha que Cara, é estranho. maluco, velho. Que porra é essa, velho? Ah, não, velho. Ó, o Peugeot aqui, nojeira, pai. Porra, rapaz, não foi mal. Ah, cara, o Nick ele já mudou a foto dele pro. Caraca, o cara é muito pra rápido, nova, velho. velho. Pois é, velho. Que tá Baixa, jogando seu irmão, mais Challenge? Bah, já tô com sono. Ah, já, Feijão? O dia nem começou direito. Não, só 4h30 da tarde. Nem Não, começou nem direito. começou direito, Feijão. Não, o dele tá Para com maluco. isso. TV da tarde, chega com sono. Tá, ele não vai dar aula, não? Não tá muito afim. Ah, quando bater 4h30 ele vai. Pior que isso mesmo. É, exatamente. Oi, senhor. Dani, tu é Depois uma... eu que sou estranho, né? Pelo É. menos alguém São me... 16 horas Ó. 30 minutos Ele esperou bater do dia 16 e 30. 10 de novembro de Ele tá preto? 2022. E que isso, Madeira? Eu não tenho som pra mim, portanto, se Onde é alguém que ele quiser mandou fazer isso? uma Ah, coisa, ele não tem levante som. a mãozinha. Ah, então vamos dar Não oi tem de som. novo. Dá hoje não, só Oi, depois. Não tem som. senhor. Velho, não me traz retorno se vocês falarem comigo, ok? Oi. Boa tarde, não bom dia, doutor Enio. Tomou pedra. Então vamos lá, tá? Pedra. Estão vendo a tela aí na... Ele tá preto, só nascendo de novo, Madeira. Estão vendo a tela? Ô, Peugeot, eu tô gravando isso, velho. Sim, sim. Ok. Ah, não, ele era negão Então, vamos antigamente. iniciar. Né? É verdade, ele era É mesmo. verdade. Eu, racista? Olha isso aqui. Linguagem, código e suas... Cara, que slide é esse? Não dá pra Que ver. um dia e meio pro Enem, velho. Ah, não dá pra mim. Mas é que eu tô escondido aqui, ó. Ah. Eu estou Meu A câmera escondido. tá rosa. Estou Porra, é escondido, essa, cara? escondido. Então vamos lá. Vai, Dani, liga da câmera aí. Linguagem, códigos Que e livre. suas Lindo. tecnologias. Certinho? Bom, Esse para que vocês saibam, Tchau pra gente, você. tá? A literatura, ela é da competência da área 5, que é analisar, interpretar, aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, etc. Então, a área 5 ela é só exclusivamente literatura. E a área 5, gente, o Enem exige que vocês saibam a habilidade 15, 16 e 17. Então, é em cima dessas habilidades que estará a prova de vocês. Então, vamos lá. Isso na parte da literatura, ok? Essa aqui é a nossa primeira aula do ano, que eu sempre faço com vocês, né? A linha do tempo. A primeira aula, lá, literatura primitiva, depois bem clássico, medieval, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo. Essa é a primeira aula, a linha do tempo. Incidências. Reparem vocês, nos últimos 10 anos, 37% da prova é pura interpretação de texto. Quer dizer, se o pessoal está bem no dia, dormiu bem, se alimentou bem, então tu está com a cabecinha bem tranquila, pois bem, 37% é interpretação de um texto. Depois, gente, 20,7% é literatura
e estrutura do texto literário. 14% é língua, linguagem e informática. 12% é artes, cultura e identidade. 9% é aquela parte de níveis de linguagem, figuras de linguagem e tal. E 6% é outros, ou seja, o que dá na telha do Enem perguntar. Bom, uma coisa interessante que eu quero que vocês saibam. Vocês têm da 1 às 7 para fazer a prova. Turma, o Enem não funciona como no colégio. É 7 horas, tem gente que não entregou ainda. E eu fico lá, pessoal, está faltando 1 minuto. E vocês vão. 7 horas, 19 horas. Se tu tá com a prova ainda, ele sai e deu para a bolinha. Não adianta tu sair atrás, olha minha ficha, deu? Então não tem, gente. Vocês, 10 minutos antes, tem que estar com tudo pronto. Então, como não perder tempo para a prova? Uma dica importante, gente, é o seguinte: primeiro, vocês leiam o enunciado, o comando da pergunta. A pergunta ali. O que é que ele quer saber? Depois, então, tu retornas, volta para o texto. E, por último, vai para as alternativas. Por quê? Porque tu vais ganhar tempo, gente. Porque se tu lê o texto sem saber o que é pedido, fatalmente tu vai ter que voltar a ler de novo. Porque se tu começa a ler, e olha, são textos enormes, né? Tu começa a ler aqueles textos enormes. Tu não está direcionado ao que eles vão pedir. Aí, de repente, o comando te diz uma outra coisa, perde tempo, volta. Não. Primeiro o enunciado, depois volta ao texto. O texto é grande, né? E depois, então, vão as perguntas. E as respostas. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, eu já vou direto na pergunta. Com base na figura 2 e nos conhecimentos sobre impressionismo, considere as afirmativas a seguir. Isso significa que eu não preciso olhar o texto 1. Eu não preciso nem ler o texto 1. Ele não me diz nada. Eu vou ter que ir direto no texto 2, que é uma pintura, né, impressionista de Monet. Aí diz, Monet foi um artista que, embora utilizando a fotografia, ele não se utiliza da fotografia, ele é desenho. E a mais dizendo que pouco proveito tirou da representação naturalista. Não, ele se utilizou muito das coisas da natureza. 2. Na pintura impressionista, o tema deve ser coerente e completo sob o ponto de vista da unidade compositiva. Não tem a preocupação com, vamos dizer assim, o academicismo da pintura, e sim com a luminosidade. 3. Para Monet, pintar as ferrovias significava representar a atmosfera luminosa, impressionismo, luz. Tá certo? Enquanto a arte acadêmica valorizava os grandes temas históricos e mitológicos, os pintores impressionistas adotavam fatos da vida cotidiana. Sim, aqui um trem passando. Ok. Então, é a resposta C. Tá? Mas vamos continuar, vamos dar outro exemplo. Aqui foi Enem 2016. Esse Caminhando Contra o Vento, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, é uma música que tem 37 versos. Aqui eu coloquei 11, tá? Porque não dava no slide. Mas eu vou direto para a pergunta. A letra da canção de Caetano Veloso, apresentada no 3º Festival da Música Popular Brasileira em 1967, faz várias alusões ao contexto da época. Entre elas, podemos citar? Eu já vou direto, gente. O que me interessa é o ano e que faz alusão ao contexto histórico, sei lá, político da época. Letra A. A revalorização da família e do ensino religioso? Tem nada a ver, gente. O processo de abertura política e o fim do longo período dos governos militares? Turma, essa música está ali, 1967. A abertura política foi em 1985. Portanto, não é. Se refere à queda do presidente Getúlio Vargas e a ameaça comunista que parava sobre o Brasil? A queda de João Goulart foi 4 anos antes. Foi em 1964, 63, 64. Nós estamos em 67, portanto, também não é. Letra E. A perseguição a opositores do regime militar e a decretação do ato institucional número 5. Aí é história. O ato institucional número 5 foi feito no dia 5 de dezembro de 68. Essa música é de 1 ano antes. Portanto, também não pode. Vamos direto para a letra D. Bom,
dentro da periodização, o que é que mais se pede? 50% da prova de domingo é modernismo, 30% é pós-modernismo e 20% é antes. Então, gente, modernismo e pós-modernismo é 80% da prova. E nós vamos ter que ficar de olho, gente, em alguns movimentos, tipo o modernismo. O modernismo, gente, ele carrega com ele, nas costas dele, aqueles movimentos de vanguarda europeia. Portanto, gente, tem algumas questões assim muito incidentes no Enem sobre futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo, ou seja, esses movimentos de vanguarda que vão desaguar no modernismo, isso já começa a ser solicitado e colocado no Enem. E olha uma frase que eu coloquei: o Enem é fã do modernismo e do pós-modernismo. Por que o Enem adora 80% da prova? Isso aí. Porque essas duas escolas, gente, esses dois momentos literários, fazem uma revisão crítica do passado brasileiro. Não é mais aquele nacionalismo fanista. Buscam uma identidade nacional genuína. Não se aceita mais aquele complexo de vira-lata, sabe aquela coisa? Não. Romper com os valores estrangeiros e aceitar a nossa realidade com os nossos defeitos e virtudes. Por isso que eles gostam do modernismo e do pós-modernismo, que eu vou ver agora. Dentro todo o pós-modernismo, concretismo, neoconcretismo, poesia prática, poesia processo, poesia marginal, tropicalismo, social, esses três aqui são os mais incidentes. Concretismo, tropicalismo e os movimentos marginais. Né? E aí eu coloco assim, fique de olho na poesia concreta, o seu papel desconstrutor. O que é poesia concreta? É aquela que privilegia os espaços em brancos da folha. Apoia-se no grafismo. Tem muito mais preocupação com o visual do que com o verbal. Também não deixe de dar uma olhada no tropicalismo, não, porque a Gal Costa faleceu ontem, não tem nada a ver, né? Nem vai dar tempo de fazer isso aí, mas sempre podem colocar uma questão de tropicalismo. A censura militar imposta aos tropicalistas, né? O papel da ditadura da época. E depois nós temos a poesia social com Ferreira Goulart, que faleceu ano passado, aí sim tem condições de ele elaborar e fazer o teste do TRI, né? Para colocar uma questão na prova. E os marginais, que sempre caem, gente. De preferência, Paulo Leminski e a Ana Cristina César. Tá? E agora, a número 3 é artes, as novas tendências. Abstracionismo, construtivista de Kandinsky, geométrico de Piet Mondrian, o hiperrealismo, happening e performance, body art, pop art, intervenção, instalação, tudo isso, gente, junk art, land art, né? Esse tipo de arte aqui, chamada de novas tendências, também sempre tem condições de cair. Pelo menos 5 questões de artes caem no Enem. Fique de olho. O que mais cai no Enem? Diante dessas conteúdos todos, tirando das linguagens, né, nós temos intertextualidade, denotação, conotação, explícito, implícito e inferência, níveis de linguagem, gêneros textuais, interpretação de texto, literatura e artes. É claro, gente, que eu fiz, no geral, entrando na matéria da Maria Tereza, e aí eu vou pular. Aí eu vou pular, vou pegar aquilo que para mim é mais importante. Intertextualidade. É muito comum, gente, porque a intertextualidade é quando os textos dialogam entre si. Aqui nós temos um texto dialogando, né, com os Beatles, né, a Mônica. E aí vocês estudaram que tem epígrafe, paráfrase, paródia, citação. Não vou entrar nesse detalhe aí, porque os professores já entraram. Isso é uma coisa que eu coloquei uma estrela, porque eu acho que pode cair. Denotação e conotação. Denotação, sentido real da palavra. Conotação, sentido figurado. Isso é muito literatura. A literatura, gente, ela prefere a conotação. Vocês sabem que apenas em 2 momentos a denotação supera a conotação, que é na poesia parnasiana e também na terceira fase do modernismo, com João Cabral de Melo Neto, que ele é uma poesia mais objetiva, mas sempre mais a conotação, sentido figurado. Olha isso aqui, ó.
Isaías, quebra um galho para mim? Claro. Que bom, preciso o quê? Clac. Eu pergunto para vocês, gente. O carequinha, ele está no sentido denotativo ou conotativo? Não precisa responder, gente. Eu faço a pergunta, vocês pensam um pouquinho, mas eu já respondo. O carequinha está no sentido conotativo. E o topetudo não entendeu, está no sentido denotativo. Olha só essas manchetes. Carro capota com 4 pessoas e uma mulher. Hã? Grávida que sobreviveu ao acidente está viva. Hã? Sabe? Nas coisas que o pessoal não sabe se é denotação, conotação, está meio confuso isso aí. Agora, olhem só, que tristeza, gente. Que tristeza essa propaganda aqui. O que se pode esperar de um país em que o professor virou um bico? Torne-se professor e aumente a sua renda. Faz lá um IAD lá no Anhanguera, lá. Depois, sábado, domingo, pega lá uns gurizinhos, dá umas aulas lá para eles, ganha 20 pila. Ou seja, professora, conforme essa propaganda aí, é um bico. Explícito, implícito e inferência. Aqui, gente, eu quero pegar essa palavra inferência. Inferência, gente, é a mesma coisa que dedução. Vocês vão encontrar, no mínimo, umas 2... Lalã está dizendo umas 2 questões que vai estar assim, ó. O texto acima infere. Quando se diz que o texto acima infere, significa que o texto acima deduz. Deduz, inferir, deduzir. E, nesse momento, gente, vocês sabem que o explícito é aquilo que se vê, aquilo que se lê, aquilo que está à mostra. Implícito é aquilo que está subentendido. E, pasmem, numa leitura, o que tem mais é o implícito. Tanto que eu faço essa relação aqui, o iceberg. Aqui é o explícito. Embaixo, gente, é 3/5 do que está em cima. É muito mais. Tá? Bom, níveis de linguagem é os professores que vão dar. Então, não interessa isso aqui. Tá? Não interessa. Gêneros textuais também são eles. Quando é eu dou, eu explico tudo isso aqui direitinho, então não faz parte de mim. Agora sim, interpretação de texto tem literatura. E aí eu tenho que dar umas dicas para a turma aqui. 7 dicas bondandísticas para interpretar os textos no Enem. Identifique a teoria por trás de cada questão. Vamos explicar. Identifique as alternativas que representam a mesma resposta e elimine-as. Não entenderam? Eu vou dar exemplo. Nas questões com texto não verbal, tipo manchete, publicidade, sabe? Procure relacionar a resposta a cada detalhe da imagem. Em questões que envolvem texto literário, procure ter sempre em mente a escola que pertence à obra e o autor. Ou seja, se eles colocarem um texto barroco, tu tem que saber, gente, que o barroco é século XVII, está sob a égide da Inquisição. Se tu pegar um texto dos marginais, tu sabe que eles estão, gente, durante a época da ditadura. Então, saber a que escola pertence e a obra ou o autor, tu já vai ter uma ideia para poder fazer uma bela interpretação. Em questões de texto jornalístico ou publicitário, tenha atenção às características desse texto jornalístico. Em questões sobre linguagem corporal e educação física, vai ter no mínimo 3 questões de educação física. Atente à imagem e ao esporte que está ligado àquela imagem. E, por último, justifique sempre as alternativas erradas, que é para tu garantir que aquela é a certa. Vamos ver? Olha o exemplo que eu vou dar. Eu vou pegar e identifique as alternativas que representam a mesma resposta e elimine-as. Enem 2017. Eu vou direto na pergunta. Em relação ao meio de expressão presente no poema processo, reproduzido acima, pode-se afirmar que isso aqui é um poema processo, que não tem palavras, né? São símbolos. Sós, Lara de Lemos. Então, olha aqui, ó. A utilização de uma palavra em ambiência geométrica, ela tem uma ambiência geométrica, produz
um efeito estilístico de desagregação, sim, gente. Porque daquele ponto O do sós ali, desagrega, restringindo a pluralidade interpretativa do texto. Não, não. Ele não restringe. Porque se ele desagrega, se ele vai para todos os lados, ele não restringe. Então, restringe ali, está errado. Letra B. O emprego de palavra e imagem cria uma possibilidade de codificação cuja leitura não se efetiva, não é sinônimo de restringir. C. A valorização das linhas sobre a palavra enfatiza a contemporaneidade do visual sobre o verbal. Negando é sinônimo de não e sinônimo de restringir. Olha aí, a instauração de uma nova linguagem centrada no bimônio palavra-imagem promove a valorização de um código comunicativo incapaz. Incapaz é sinônimo de negando, de não e de restringir. Então, volta, gente. Olha aqui, ó. E a letra D diz assim, ó, a unidade textual formada por palavra e imagem, SOS linha, admite. É o único que é assim. Então, olha aqui, eu quero voltar lá, ó. Olha ali, ó. Identifica as alternativas que representam a mesma resposta. E aí tu vai eliminar. Ou seja, as mesmas respostas é restringir, não, negando e incapaz. A que sai desse nível aí é a afirmativa do admite. Em questões sobre linguagem corporal, atenção às características da imagem do esporte, Enem 2015. O desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras passivas de treinamento, ajuda a tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante nesse movimento, no movimento representado na imagem, é velocidade? Não. Resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período. Flexibilidade, agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos, ela está parada. Equilíbrio, não, porque ela está segurando. Portanto, gente, óbvio que é flexibilidade. Eu tenho que justificar por que as outras não são. E aí vem a literatura. Os movimentos, o modernismo, as vanguardas e as novas tendências. Arte e literatura, por fim. Uma coisa muito interessante é que o Enem pede, e cai muitas vezes, gente, o que é cultura material e o que é cultura imaterial. Cultura material é aquela cultura palpável, ou seja, são produtos concretos. Tu vai lá no Brico da Redenção e tu compra arte indígena. Tu vai numa casa de artesanato e tu compra umas coisas ali. Ou seja, tu vai no Rio de Janeiro e vê o Cristo Redentor, é uma cultura concreta. Agora, cultura no caso material. Cultura imaterial é todo aquele patrimônio cultural, né, que é passado de geração para geração, tipo lendas, festas, danças, folclore. Então, eles vão colocar alguma coisa ali e vão fazer afirmação. Acima é cultura material, o texto D é cultura imaterial e assim por diante. Então, vocês têm que saber o que é material e o que é imaterial. Aqui, gente, eu quero dar uma parada para explicar uma coisa bem interessante para vocês, que é a seguinte. Isso aqui foi em 2011. Vocês sabem que o Enem, ele não... como é que eu vou dizer assim para vocês? Não tem como chutar. O Enem não admite que as pessoas chutem. E são 90 questões. Lá pela 80ª questão, 81ª, sempre tem uma questão muito babaca, muito simples, que é para pegar aquele pessoal que não conseguiu terminar a prova. Exemplo, a prova termina às 19 horas e é 15 para 7 da noite, tu estás na questão 81, tem 9 para fazer. Não dá tempo, porque o cara diz, vou recolher. E aí tu acaba chutando. Turma, não façam isso. Lá na URGS, tudo bem. Tem gente até que faz assim, eu fiz 3 questões de A, 3 questões de B, porque como são 15, né, se acha que são 3 de cada alternativa. Até pode ser. Agora o Enem não. O Enem, gente, ele vai pegar o absurdo que você escreveu.
que você colocou lá. Então, olhem só essa questão aqui, que foi a questão 81. Em uma escola com o intuito de valorizar a diversidade do patrimônio étnico-cultural brasileiro, os estudantes foram distribuídos em grupos para realizar uma tarefa referente às características atuais das diferentes regiões brasileiras, a partir do seguinte quadro. Então, eles colocaram a região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Alimentação, e deixaram em branco o sudeste, para fazer a alternativa A, B, C, D, E, qual a alimentação do sudeste, qual a música, qual o ponto turístico e qual o tipo característico. Turma, se um aluno que tem que entregar a ficha, né, a folha ótica, ele chuta na letra E, porque ele não viu, na hora que você colocou a letra E, e a máquina vai ler, eu imagino que a máquina vai dizer assim, ó, burro, idiota, imbecil, burro, energúmeno, idiota, imbecil. Vocês vão ver por que a máquina vai dizer isso aí. Então, vamos ver as alternativas. Qual a alimentação, música, ponto turístico e tipo característico do Sudeste brasileiro? Olha a letra E. Alimentação do Sudeste, sertanejo. Tu acaba de comer um sertanejo. Música do Sudeste, pipoca. Pipoca. Turma, não tem como. Não tem como. A máquina está gritando lá. Tira esse energúmeno de perto de mim. Então, certo, correto, é a letra D. Café, samba, Cristo Redentor. Só eu não entendi o Enem dizer que o tipo característico do Sudeste é o operário fabril. Gente, até o Enem também dá umas que a gente não entende, né? Atenção. O grande problema do Enem, ou de vocês, porque eu digo assim, ó, tem pessoas que dizem, sabe, professor, eu não vou estudar em cursinho, não vou estudar em escola, eu vou estudar em casa. Gente, quem é você para saber o que é que tem que estudar? Tu não tem nem noção. No fim, tu acaba estudando coisas que não vão cair. Não vão cair. Então, a gente tem que ter mais ou menos uma ideia daquilo que possa ser importante para a prova. E aí eu sempre mando essa imagem aqui, ó. O que eu estudei e o que caiu na prova. Não se encaixa. Não tem como encaixar. Então, esse é o problema de saber o que estudar. Bom, sendo assim, aí está a linha do tempo que nós estudamos durante o ano, né? Quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo e pós-modernismo. E aí estão certos. Repare que todas as escolas vermelhas são da mesma família. São escolas subjetivas, sentimentais e de religiosidade cristã. Todas as escolas amarelas são escolas objetivas, racionais e de mitologia greco-romana. Claro que eu sempre digo para vocês, nada é 100%. Ninguém é 100% homem, ninguém é 100% mulher, ninguém é 100% colorado, ninguém é 100% gremista. Por quê? Porque no parnasianismo, gente, que é uma poesia objetiva, racional, que fala de mitologia, o Olavo Bilac tem vários poemas em que ele é subjetivo, ele fala dele. Eu invejo livros quando eu escrevo e eu imito o amor como... Sabe? Então, a gente tem que ter um cuidado nisso aí. Na linha do tempo, o quinhentismo, o barroco, o arcadismo pertence à era colonial. O Brasil ainda é português. A partir do romantismo em diante, ao pós, aí sim, a gente chama que é a era nacional. Ok? Os autores da língua portuguesa que mais caíram em provas de Enem nos últimos 10 anos. Em primeiríssimo lugar, disparado, Carlos Drummond de Andrade. 18 vezes. Significa, gente, que se em 10 anos caiu 18, teve ano que ele caiu 2 vezes, 2 questões sobre ele. Né? Vários anos. Depois, longe, Manuel Bandeira, bom, Carlos Drummond de Andrade da segunda fase do modernismo. Manuel Bandeira, poeta da primeira fase. 5 vezes o poeta social Ferreira Goulart, que faleceu o ano passado, e o Machado de Assis, lá do realismo.
4 vezes João Cabral de Melo Neto, da terceira fase da poesia modernista, Mário e Oswald de Andrade, da primeira fase, e Vinícius de Moraes, da segunda fase. Depois, 3 vezes o romântico mal do século, Álvaro de Azevedo, e 2 cronistas, Luiz Fernando Veríssimo e Rubem Braga. E com 2 aí, trilhões e trilhões de autores aí. Bom, conforme eu disse para vocês, nós estamos no ano da Semana de Arte Moderna. Vocês viram que na prova de Medicina e Literatura da PUC, 2 questões sobre a Semana de Arte Moderna. Né? E aí, quando... Está ali, já vi com vocês, essa tela aqui, vocês têm ela, né? Então, a Semana de Arte Moderna é extremamente interessante. Tanto que está aqui uma estrela, né? Para grifar bem aquilo que a gente acha que tem condições de cair. A primeira fase do modernismo é chamada fase da destruição. Eles passam 8 anos tentando destruir os parnasianos. E aqui nós temos 3 importantes. Manuel Bandeira, que é o primeiro aqui, doeu doença da tuberculose, lembra? Doeu infância, lá em Recife, e da metapoesia, ou seja, a poesia que fala sobre a própria poesia. Né? O poema poético. Mário de Andrade, São Paulo, esse do meio, folclore, é o maior amante de São Paulo. Folclore, porque ele foi um dos maiores folcloristas do Brasil, e o cotidiano, coisas do dia a dia. E o Oswald de Andrade é o parodiador, gente. É o gozador tanto que caiu uma paródia dele na prova da PUC, né, de medicina. Aquele Meus 8 Anos, que ele faz uma paródia do Meus 8 Anos de Casimiro de Abreu. Como ele faz paródia da Canção do Exílio, etc. Ou seja, ele é muito irônico, muito irreverente. Esses são os da primeira fase. Não coloquei estrela. Segunda fase, poesia. Enquanto que na primeira fase é 100% verso livre, eles não têm preocupação de fazer métrica, porque eles são contra os parnasianos, a poesia da segunda fase continua verso livre, mas eles começam aos poucos a voltar ao metrificado. E aqui, não tenha dúvida, Carlos Drummond de Andrade, falando de infância, que é Itabira, a cidade aquela de maior produção de ferro, né? Metapoesia, que é a poesia que fala sobre a própria poesia, e a temática social, gente, é aquela temática que fala da Segunda Guerra Mundial e também da ditadura de Vargas. Cecília Meirelles, a Ilha do Meio, é de metapoesia, poesia que fala sobre a própria poesia, e a transitoriedade, que ela se preocupa com o tempo, que o tempo passa, que o tempo voa, que o tempo é fugaz. Ela, por ter sido uma mulher extremamente linda, depois ela tem essa preocupação do envelhecimento. E Vinícius de Moraes, o nosso poetinho do amor, que depois passa para a temática social, da ditadura de Vargas, né? E, por fim, ele entra na música popular brasileira. Inclusive, não é o caso aqui, mas o Construção tem várias letras do Chico, juntamente com o Vinícius de Moraes. Aqui tem uma estrela por causa do Drummond. Segunda fase, prosa. José Lins, Ciclo da Cana-de-Açúcar. Paraíba, Menino do Engenho, Fogo Morto. Jorge Amado, Ciclo do Cacau. Gabriela Cravo Canela, Capitães de Areia, Bahia. Graciliano Ramos, Ciclo da Seca, Lagoas. Vidas Secas, São Bernardo. Raquel de Queiroz, Ceará, também Ciclo da Seca, aquela obra dela, o 15, de 1915. E Érico Veríssimo, o Ciclo Histórico com o Tempo e o Vento. Não tem asterisco para eles. Terceira fase do modernismo, renovação. Renovação é a prosa. Aqui, na prosa, a terceira fase, a prosa, ela é tradicional, que resgata a segunda fase, mas ela volta também a pegar um pouco do experimental da primeira fase. E aqui nós temos 2. Guimarães Rosa, com aquele realismo mágico, fantástico dele, né? Com utilização de palavras antigas e palavras que ele criou. Aqui o Grande Sertão Veredas, Conversa de Bois. E Clarice Lispector, a introspectiva, a intimista, a psicologista, A Hora da Estrela. Aí está a estrela. E, para terminar o modernismo, a poesia da terceira fase. Lembro vocês que a primeira fase, a poesia é verso livre. A segunda fase continua verso livre, mas começa a voltar aos poucos o metrificado.
A terceira fase, predomínio do rigor formal. Por isso que dizem que a terceira fase do modernismo é neoparnasiano. E aqui nós temos o maior neoparnasiano, que é João Cabral de Melo Neto, poesia objetiva, denotativa, com morte e vida severina. E Mário Quintana, o nosso gaúcho, de finíssimo senso de humor. Geralmente, o Mário Quintana não é solicitado no Enem. Bom, já que eu falei para vocês, os mais incidentes, os campeões, são Drummond e Manuel Bandeira. E nada mais justo que torná-los objeto de uma análise um pouco melhor. Drummond. Drummond, gente, ele pegando toda a temática dele, das 7 que eu dei para vocês, eu vou agora transformar em 4. Aquelas que Lelê disse, Caí Drummond é uma dessas 4. Primeiro, gente, a temática do gauche, a poesia gauche, ou seja, a poesia, sim, ele sempre presente, a poesia do desajustamento do indivíduo. Principalmente o poema de 7 faces. Quando nasci, o anjo torto desse que vive na sombra disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. A temática social, que é aquela que ele se preocupa com a Segunda Guerra Mundial e a ditadura de Vargas. A poesia nostálgica, quando ele fala de Itabira. E a poesia que fala sobre a própria poesia. Ó, pode cair. E aqui eu só coloquei, gente, que o Drummond fez um poema dito: o mar batia no peito, já não batia no cais. A rua acabou que dei as árvores. A cidade sou eu. A cidade sou eu a cidade, meu amor. E aí, o Belchior, falecido em 2017, escreveu: no Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, essa semana, o mar sou eu. Sou eu o mar, meu amor. O mar sou eu. Então, vocês reparem que o Enem, às vezes, faz questões assim, texto 1, texto 2. Depois faz uma relação, uma intertextualidade entre o texto de um e o texto de outro. Aqui, mãos dadas, né? Assinale a alternativa que apresenta o provérbio cujo significado se aproxima do tema dos versos o presente. Lá embaixo, ó, o presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Qual é o provérbio que mais se aproxima? Depois da tempestade vem a bonança? Uma andorinha só não faz verão? Deus ajuda quem cedo madruga? De grão em grão a galinha enche o papo? Ou a esperança é a última que morre? Uma andorinha só não faz verão. Manuel Bandeira e os temas dele. De morte, porque desde 19 anos ele convivia com a tuberculose. Amor, só que o amor dele é um amor não realizado, né? Metapoesia, que é poesia que fala sobre a própria poesia. Eu, doença, aqui sim, a tuberculose, pneumotórax, vamos embora para Papazário. Cotidiano, coisas falando do dia a dia comum. E a infância dele em Recife. Poesia social, é óbvio que a gente vai citar o Ferreira Goulart. Tá? Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema a luz, o telefone, o gás. Mas por quê, poeta? Porque a poesia, hoje em dia, não fede nem cheira. Fizemos a interpretação desse poema aí, né? Então, a poesia engajada de Ferreira Goulart. Ó, aí está a estrelinha. Depois vem o concretismo, a poesia marginal e o tropicalismo. A geração mimeógrafa, Paulo Leminski e Ana Cristina César. Esses aqui é que mais incidência tem. Depois vem o Cacaso e o Chacal. Mimeógrafo, porque eles proibidos de imprimir as obras deles nas impressoras, nas tipografias oficiais, porque a ditadura não deixava, então vem uma coisa mais artesanal. E aqui, então, está o disco do Tropicália, né? Que foi um movimento de contra-cultura. E ali estava a nossa Gal Costa. Ó, uma estrela para um deles aí. E, por último, na literatura, a poesia contemporânea, de Adélia Prado e Manuel de Barros. Manuel de Barros é adorado pelo Enem. Tanto que a estrela eu quero colocar mais em cima do Manuel de Barros do que propriamente a Adélia Prado.
Aqui nós temos os contistas, né? O Rubem Fonseca e o Dalton Trevisan, aqueles dois assim, ó, terríveis, gente, sanguinolentos, de narrativa violenta. A Lígia Fagundes Telles, o Caio Fernando Abreu e o Murilo Rubião, junto com o cronista ali, Luiz Fernando Veríssimo. Eu vou puxar a estrela um pouquinho mais para o outro lado ali. Olha só, nos últimos 10 anos, quais foram os assuntos, o número de questões. Leitura e interpretação de texto, 180, 28%. Estrutura textual e discurso, que é o outro professor, né? 18%. Leitura e artes, 80 questões, 12%. Variação linguística, literatura, 54%. Então, repare bem, a minha matéria são 187, mais 80, mais 54. Olha a figura de linguagem nos 10 anos, ó. Muito pouco, gente. Muito pouco. Bom, terminado, vamos então agora para a revisão de artes. Tá? Artes pertence à competência 4, as habilidades 12, 13 e 14. 12 é reconhecer diferentes funções da arte. Quando é que a arte é mágica? Quando é que a arte ela é didática, religiosa? Sabe qual é a função daquela arte ali? Habilidade 13 é analisar as diversas produções artísticas como um meio de explicar diferentes culturas. Né? Os padrões de beleza do Renascimento, o padrão de beleza da mulher da Idade Média, do Renascimento de hoje em dia, são totalmente diferentes. E os preconceitos que estão arraigados a eles. E a habilidade 14, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações. Isso aqui é o que mais tem caído. Contra o racismo, contra a homofobia, contra gêneros. Né? Então, eles têm muito esse tipo de questão aí. A arte está muito voltada para esse lado. Olha só, começa com a arte rupestre. A arte rupestre, gente, ela tem uma função mágica, porque as pessoas, quando pintavam nas cavernas, caçando alces, os animais, eles acreditavam que isso ia acontecer. Por isso que vocês, de vez em quando, vê aquela história do homem puxando a mulher pelo cabelo, que estava retratado em várias cavernas, né? Principalmente a de Lascaux, na França, que se lascou mesmo, né? Lascaux, que eles achavam que eles iam realmente conquistar aquela mulher, se eles desenhassem aquilo na parede. Então, tem uma função mágica. A rupestre é muito mais. Depois nós vamos para a arte egípcia, que é a arte que tem a função religiosa, da eternidade, e sempre de frontalidade, ou seja, assim, peito para frente, rosto, braços, tudo para o lado. E um detalhe, além do peito para frente, o olho também vai para frente. Estranho, não? Eu não consigo fazer, com o olho fica aqui, ó. E o olho é bem para frente, não para o lado onde está a cabeça. Depois nós temos a arte grega, que é a arte clássica. E aí nós temos o Cânone de Policleto, em que ele disse que toda a estátua humana tem que ser 7 cabeças. Portanto, pega a medida da cabeça, depois faz mais 6 aqui. Aí dá o corpo humano. Arte pré-colombiana, né? E aqui no Brasil nós já temos a arte marajoara. Aí depois nós vamos para a arte medieval. A arte na Idade Média, as cores são pastéis. E reparem vocês que a gente descobre que a arte é medieval, principalmente por causa dessas auréolas aqui, essas gemadas aqui, ó. E todo o ser humano que tiver essas gemadas aqui significa que são santo e santa. Portanto, isso aqui não é santo, não é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. Né? E outras, na Idade Média, nós praticávamos o teocentrismo, ou seja, a obra tinha que ter Deus no centro, como motivo principal. Saindo da Idade Média, que é a época das trevas, do teocentrismo, nós chegamos no Renascimento. E o Renascimento, gente, provém do antropocentrismo. Só que no Renascimento nós temos 2 renascimentos. Nós temos o Renascimento florentino
de Florença, e nós temos o Renascimento romano. O fiorentino é mais de mitologia, o romano é mais cristão. Então, vamos lá. Arte renascentista, Florença, o nascimento de Vênus. Repare que é bem assim, a linha horizontal e a linha vertical. Bem no meio da horizontal com a vertical está o umbigo dela. A perfeição. Aí nós saímos da renascentista, Roma, repare aqui, ó, linha horizontal, linha vertical, linhas de fuga, que vai dar tudo na porta, porque Cristo está dando a chave para São Pedro, da porta do céu. Aí nós vamos para o barroco. Barroco é claro, escuro, aberto, fechado, não? Aquelas as antíteses. E a pintura barroca, gente, escuro, claro, vida, morte, profania, religiosidade, ela é sempre em diagonal. Enquanto que essa aqui é toda a linha, ó, assim, essa aqui é em diagonal, pode ser assim ou assim. Saímos do barroco, que eu disse para vocês que é diagonal, olha aqui, ó, é diagonal. Tá? Aqui, ó, escuro, claro, fechado, né? Religiosidade, aqui está Cristo, aqui está a auréola dele, ó. Isso aqui são tudo profanos. Isso aqui é o Santo Tomé, ó. São Mateus, desculpa, São Mateus. Aí sai do barroco e nós entramos no campo, no bucolismo, nas cores mais claras, a igreja não está mais em cima. A arte neoclássica. Aqui está uma arte neoclássica, né? A Odalisca de Ingres. Repare que parece uma fotografia, gente. Essa mulher é tão bonita, gente, que ela é a famosa pintura de bunda caída, porque olha a bunda onde é que está. Tinha que estar aqui, gente. Olha que costa mais longa. Né? E ela está numa posição bem difícil, né? De botar a perna esquerda sobre a direita e ainda olhando assim para o lado. Isso aqui, gente, cores pastéis e a nitidez é uma obra acadêmica, clássica. Depois do clássico vem o romantismo. E aí repare que muda as cores, fica mais para o forte, para o vermelho. Enquanto essa mulher está fumando narguilé por prazer, essa aqui está fumando para morrer. É o mal do século. Olha o romantismo, Delacroix, que é uma pintura nacionalista, né? De amor à pátria, cores vibrantes. E aí depois nós vamos para a arte realista, que fala sobre o trabalho exaustivo de mulheres que trabalham o dia inteiro, depois à noite ainda vão ter que fazer mais o trabalho em casa. A arte realista é fotográfico, gente, não? O cara fotografando raspadores de assoalho na casa da mãe dele. Ele botou lá a prancheta e ficou desenhando, né? Enquanto os caras trabalhavam. Arte naturalista, podridão, gentalha, tudo podres, bêbados, caindo, né? No ambiente assim, ó, fédico, né? Putrefato. Obra naturalista, porque é um pai com uma criança trabalhando, quebrando pedras, que é a profissão mais difícil que tem, a mais ralé que havia na época. Aí chegamos na arte impressionista, que é a luz, é a luminosidade. Sempre naquele mesmo momento, ou seja, claridade naquele momento ali. Impressionista também, né? Ele foi vários dias do lado do rio aqui, na hora do pôr do sol, para captar aquele momento ali. Arte pós-impressionista de Van Gogh, né? Pinturas bem... Aqui está o Van Gogh, está o Paul Gauguin, ó. Pós-impressionista de Cézanne, pinceladas bem grossas, e a arte fauvista, já caiu 3 vezes, as obras de Henri Matisse. Arte fauvista, gente, é a arte que o cara pega a bisnaga e coloca, gente, ele tira a cor que sai da bisnaga, ele não mistura, azul é azul, verde é verde, marrom é marrom, bege é bege. Não existe, por exemplo, azul celeste, azul não sei o que, não, azul é azul. Então, são cores vibrantes primárias, mas dentro da bisnaga. Mais uma arte fauvista do Henri Matisse, vermelho, vermelho, roxo, roxo, azul, azul, né? Bem forte, vibrante. Aí nós entramos, aí sim, gente, começa a grande parte
né, desses aí, dos movimentos de vanguarda europeia. Querem ver? Vamos lá. Futurismo. Futurismo, gente, é arte livre. Futurismo é arte a favor da máquina, do progresso, da velocidade. Futurismo, ele critica o marasmo, mas o futurismo é o porta-voz do fascismo. E aqui nós temos uma pintura, o dinamismo de um cão. É claro que a pintura, a priori, gente, parece ser uma coisa estática, mas ele quer demonstrar aqui um dinamismo, a impressão que se tem que o cachorro está andando. Tá? Vamos adiante. Ó, o motociclista. A impressão que se tem que está andando, gente, porque ele está inclinado assim, né? E tem essa parte aqui, ó, a impressão que a moto está abrindo ares, né? Ele não está parado. E os pés dele estão em cima da moto. E toda de metal, né? Coisa futurista. Cubismo. Cubismo tem dois tipos. Cubismo analítico, que é a arte geométrica, a pintura fragmentada. Isso aqui é uma arte, cubismo analítico. E o cubismo sintético, gente, é quando é colagem. Colam tecidos, com pintura, com vidro, com cordão. Exemplo. Isso aqui, ó, é cortiça, papel, corda, é tudo colado. Então, analítico é pintura geométrica e o sintético é colagem. E os dois são obras de Picasso. Expressionismo, ele é chocante, ele é de mau gosto, ele é grotesco, as pinceladas são fortes. Né? Então, essa figura andrógena está assim, meu Deus, faltam 4 dias para o Enem. O desespero está só no rosto desse personagem, a expressão facial dele. Dadaísmo. Dadaísmo é o nada. Dadaísmo não se preocupa com a lógica. Dadaísmo, ele tenta avacalhar a arte. É uma anti-arte. Dadaísmo, gente, pratica muito o que nós chamamos de ready-made. É o já feito. Eu vou dar exemplo. Dadaísmo é a arte da agressão. Olha aqui. Aqui nós temos um ferro. Na época, as pessoas pegavam esse ferro e colocavam em cima da chapa do fogão a lenha. Quando esquentava, ia passar roupa. O que esse Mau-Rei fez? O Mau-Rei, gente, ele pegou um ferro, que serve para passar, e colocou prego embaixo. Ora, a partir de agora, nem o ferro passa mais e nem o prego prega mais. Ou seja, ele tirou do objetivo, né, dos dois materiais aí. Isso é um ready-made. Olha só. A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, a alteração do sentido de um objeto cotidiano em uma crítica às convenções artísticas então vigentes, crítica à vulgarização da arte e ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX, o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade, a vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras, o fim da arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística? Claro que é a letra A. Em 1916, em plena guerra, Marcel Duchamp lançou a roda de bicicleta. Nem a roda servia mais para andar, nem o banco servia mais para sentar. O que a obra de Duchamp anunciava? O olhar mais questionador no mundo das artes. Surrealismo, vem depois do dadaísmo. É uma arte freudiana, do subconsciente, do sonho, do instinto, caótico, hermético, fechado. É muito difícil entender uma arte surrealista. Na literatura, Clarice Lispector, né? Olha essa aqui. Essa eu quero que vocês façam. Cumprir prazos é uma obra-prima. O atraso na devolução de livros acarreta multa e gera transtornos para os usuários. Respeite as datas de renovação e devolução. Considerando a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do sistema de biblioteca da Universidade Federal de Goiás, esse cartaz tem função predominantemente
educativa. Olha só. Habilidade 13 de artes. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e conceitos. Vocês estão vendo, isso aqui são 2 padrões de beleza diferentes. Figura 1 é uma poltrona moderna. A figura 2 é uma poltrona da época lá de Dom João VI. Então, vamos à pergunta. Comparando as figuras que apresentam mobiliário de épocas diferentes, ou seja, a figura 1 corresponde a um projeto elaborado por Fernando e Humberto Campana. A figura 2 é um mobiliário do reinado de Dom João VI. Pode-se afirmar que os materiais e as ferramentas usadas na confecção do mobiliário de Fernando e Humberto Campana, assim como os materiais e ferramentas utilizados na confecção do mobiliário do reinado de Dom João VI, determinam a estética das cadeiras? As ferramentas e materiais não são os mesmos. As formas predominantes no material, no mobiliário de Fernando e Humberto Campana são complexos? Não, gente. É extremamente simples. O do João VI não é simples. Ele é muito complexo. Se o artesanato é o atual processo de criação de mobiliários empregado por Fernando e Humberto Campana, enquanto que o mobiliário do reino de Dom João VI foi industrial? Não foi industrial. Foi artesanal. Ao longo do tempo, desde o reinado de Dom João VI, o mobiliário foi se adequando consoante as necessidades humanas, a capacidade técnica e a sensibilidade estética de uma sociedade? E o mobiliário de Fernando e Humberto Campana, ao contrário daquele do reinado de Dom João VI, considera primordialmente o conforto que a cadeira pode proporcionar, ou seja, a função em detrimento da forma? É o contrário, é a forma em detrimento da função. Portanto, certo, correto, letra B. Vamos agora às novas tendências do século XX, artistas e obras. Isso aqui é uma obra de René Magritte. Aquele do cachimbo dele. Quando vocês encontrarem uma pintura assim, ó, isso é abstracionismo de Kandinsky. Chama-se abstracionismo construtivista. São linhas e cores sem noção nenhuma. Não tem. Eu acho que aqui é um palhaço. Eu acho que aqui é um foguete. Tu não acha nada. Assim, sempre quando tiver esses quadrados, retângulos, pertence ao abstracionismo geométrico de Pietro Mondrian. Aqui é o beijo. Repare que isso aqui é uma pintura, isso aqui é um tecido, isso aqui são placas de ouro e de prata, que é colado, placas bem fininhas. Quando aparecer pinturas assim, não tem dúvida, gente. É Gustavo Klimt. De que é essa pintura? Kandinsky. Essa aqui? Klimt. Essa aqui? Pietro Mondrian. E aqui eu vou apresentar para vocês. Sempre quando aparecer gordinhos fazendo sempre uma paródia de uma obra, tá? Pertence ao colombiano radicado na Espanha chamado Botero. Agora nós vamos para as novas, aquelas que sempre caem. Assemblagem. Assemblagem é um tipo de arte em que a pessoa pega objetos que dizem muito respeito a ele e coloca dentro de uma caixa. Aqui, gente, o Joseph Cornell pegou uma chave, concha, ele gostava, acho, muito de mar, né? Dominó, acho que ele gostava muito de jogar, chaves, né? Perfumes e tudo. E isso aqui é muito comum, sabe aonde? Lá no Brick da Redenção. Vocês encontram, tem um box lá que o cara vende. Isso aqui é uma assemblagem, ó. Isso aqui é uma assemblagem. Seria uma biblioteca, ó.
né? De papel couché. E ali, lá no Brinco da Redenção, eles fazem uns quadros, e dentro tem um quadro que é uma cozinha, tem um quadro que é um quartinho, só que a criança não pode brincar, porque tem um vidro na frente. Arte poveira, também chamada de arte pobre. Arte poveira, gente, se utiliza de sucata, terra, corda, comida. Aqui ele se utilizou de arame e cordão. Vocês sabem que caiu no Enem faz uns 5 anos. Eles pegaram um artista, pegou um prato, botou ketchup e com o dedo ele pintou a Mona Lisa em cima do ketchup. Ele usou a tinta do ketchup, né, para poder fazer aquela arte pobre ali, chamada arte poveira. Arte feminista. Arte feminista, gente, é uma arte que antes era só dominada pelos homens, agora passa a fazer parte das mulheres e sobre mulheres. Essa arte, portanto, recebe a arte, o nome de feminista. Na literatura, eu digo para vocês sempre, né? Chimamanda Ngozi Adichie. Na música, o grupo feminino russo Pussy-Riot. E nas artes visuais, a Andrea Tolani e a Pamela Castro. Aqui, ó. Luto como mulher, ou seja, morro como mulher ou de lutar, luto como mulher. É um grafite da Pamela Castro. Junk art. Junk art, gente, é a arte de sucata, de lixo. Pode também ser considerado arte poveira. Mas, por exemplo, se eles colocarem esse slide aqui, né? Essa foto, eles não podem colocar a letra A, junk art, letra B, arte poveira, porque pode ser qualquer um deles. Repare que a exposição que ela colocou aqui, depois tu colocando a luz, vai refletir um desenho lá na parede. Ó, aqui vai refletir lá. Então, a arte feita de sucata, lixo. Land art é quando tu usa a terra como arte, tu usa dela. Né? Então, aqui tem uma pedra, ele pegou pedras, limou, né? Volta. Para fazer aquilo. Então, quando a terra se utiliza dela, para fazer a arte. É land, terra. Grafite é diferente de pichação. Né? Nós temos aí em Porto Alegre vários prédios com grafite. Um dos mais comuns, famoso, é o Colégio Farroupilha, que tem o Mário Quintana, né, do lado. Agora, a arte contemporânea. Atenção. Arte fotográfica é uma arte contemporânea. Da Janine Anthony. Aqui é uma foto do pai dela e aqui a mãe dela travestido de pai. A segunda foto é o pai dela travestido de mãe e a mãe dela travestida de pai. Aqui o pai dela travestido de mãe e aqui a mãe dela original. Por que ela fez isso? Dessa forma, são 3. Suscita uma discussão a respeito da identidade de gênero. Provoca reflexões sobre a convivência íntima de um casal. Eles são tão íntimos que faz com que as características de um passem para o outro, como se um se espelhasse no outro. Quantas vezes vocês já viram um casal, gente? Eles são tão assim, ó, íntimos, mas tão íntimos, que característica de um já passa para o outro. Sabe? Eles conseguem conviver com características de um e de outro, formando um espelho entre eles. Então, aqui está essa obra de arte fotográfica. Isso aqui chama-se hiperrealismo. Hiperrealismo. Isso aqui são bonecos. Isso aqui não é um ser humano verdadeiro. Isso aqui é plástico. E o nome dessa obra chama-se Pietà Invertida. Porque vocês sabem que a Pietà da Basílica de São Pedro é a Nossa Senhora segurando o filho. Aqui é o filho segurando a mãe. Portanto, Pietà Invertida, hiperrealismo. Olha essa obra aí, vocês verem o tamanho dele, olha a mulher que está do lado, vamos aproximar. Agora, olha as mãos aqui. Repare, gente, os detalhes. Olha a barriguinha, barriguinha, barriguinha. Gente, detalhe. Aliás, vocês já viram que hoje em dia tem bonecos, nenês, que tem o rosto perfeito, gente, mas perfeito, parece uma criança. Isso é hiperrealismo. Performance. Nós temos que saber que existe performance e happening. Aqui nós temos os 2 mais performáticos do mundo, os artistas mais conhecidos. E ela chama-se Marina Abramovic. Ela veio o ano passado aqui no Fronteiras do Pensamento.
É uma performance. Eles ficam 20 minutos parados num lugar, numa exposição, sei lá. Eles ficam parados, gente. Aí depois termina, eles vão fazer um lanche, vão se descansar, depois eles voltam de novo. Então, gente, o nome dessa performance aqui chama-se Rest Energy, ou seja, resto de energia. E olha o porquê que ela fez isso. Muitas vezes, esse tipo de performance coloca a vida em risco. Algumas das performances têm uso de armas, como essa que nós vemos aqui. Repare que qualquer descuido ou cansaço, ela poderia ser morta. Essa performance pode nos fazer pensar como em muitos relacionamentos conjugais, a vida da mulher fica à mercê da vontade do homem. Eu imagino ele tá aqui assim, ó. De repente vem um mosquito no ouvido, gente, e ele faz assim, ó. Quando ele faz assim, a flecha vai direto no coração. Olha uma outra performance. O cara vai numa cruz, retalha um porco em cima dele, e depois levanta ele e vai ficar uns minutos lá em pé com esse porco amarrado no corpo dele. Repare que a performance, nós, espectadores, não possuímos papel ativo. Apenas assistimos, apenas contemplamos a cena. É diferente do happening. Happening, gente, o público participa. E aqui está novamente a Marina Abramovic, o marido dela, o Olaf. Eles estão numa porta, na saída de uma galeria na Itália, nus. E as pessoas que estão lá dentro, gente, no final do expediente, vão ter que sair. E cada um deles, gente, dessas pessoas que vão participar, saem de uma maneira diferente. Esse aqui sai olhando bem nos olhinhos dele. Essa aqui já sai olhando para baixo. Ai, ai, ai. Esse aqui já sai meio de ladinho, assim, de costa, né? Então, é interessante ver como as pessoas vão participar desse momento de happening deles. Isso é um happening. Então, performance, o espectador não participa, apenas assiste. Happening, a participação do espectador. Pop art. Pop art, gente, é a arte dos Estados Unidos. Né? É a arte que divulga a Madonna, divulga a Mary Moore, divulga a Coca-Cola, divulga os salgadinhos Kellogg's, né? a sopa Campbell. Então, pop art, vibrante, que retrata o dia a dia das grandes cidades americanas. Agora tem duas coisas, intervenção e instalação. Intervenção, gente, é uma arte que tu intervém fora, no espaço aberto. E aqui, o Anish Kapoor colocou uma lente de espelho refletido enorme na rua 15 de Nova York, e as pessoas passam e se olham naquela intervenção ali. Agora, instalação é quando é colocado dentro de um ambiente interno, para seduzir o público, através do olfato, do paladar, do tato, da audição. Tu vai passando aqui de pé descalço, tu vai sentir uma coisa aqui tu vai sentir dor. A cada uma dessas árvores tem um cheiro. Tu passa por dentro aqui, aciona o ventilador, e esses tecidos grossos, finos, sedosos, vão tocando o teu corpo. Então, é uma instalação de sensação de estímulos dentro de um ambiente. Body art. Body art, gente, é quando a pessoa, o artista, se utiliza do corpo dele para fazer arte. E essa Elisa Bennett, ela costura as mãos dela. Depois que ela costura, olha aqui a agulha, ó. Depois ela pega uma agulha de crochê e faz um objeto aqui. Ela faz um animal, ela faz uma casa, ela faz qualquer coisa. E ela, então, vai nos museus, nos espaços, né, artísticos, mostrando a obra dela. Aí, depois de 3, 4 meses, ela pega, desmancha, deixa cicatrizar e passa para outra mão. E assim ela vai indo. Então, ela usa o corpo dela como suporte. Elisa Bennett. Aí está ela mais próxima, né? Flash mobs. Flash mobs, gente, são mobilizações instantâneas. É um tipo de arte. Né? Geralmente, as pessoas se comunicam através, né, de e-mails ou WhatsApp. Atenção, amanhã, lá na Praça Argentina, vamos fazer uma mobilização. Se reúne, assim que se reúne, eles já também saem dali no momento. Né? Grande público aqui. Agora eu pergunto para vocês, se aparecesse essa figura, o que seria isso aí?
É uma performance. Marina Abramovic. Aqui pode ser duas coisas. Claro que numa prova eles vão ter que colocar uma. Isso aqui pode ser grafite, mas também pode ser uma intervenção. Tu estás fazendo uma obra em ambiente aberto, pegando pelo menos o muro e a árvore que está atrás. Aqui, o nosso Pedro do ano passado, né, aluno do terceiro ano, no Jojo, ele está fazendo uma performance, que nem aqueles caras lá do centro. Agora, a partir do momento em que uma criança mexia nele, veja que aqui na mão ele tem os papeizinhos, então ele se movimentava e entregava o papel. Aí é uma happening, porque aí a criança tocou nele para ele se mexer. Aqui, fácil, né? Aqui, repare que é um grupo de teatro que está ensinando as pessoas a bambolê tudo. Como o público participa, é um happening. Tranquilo? Claro que também pode ser um happening, né? Porque o público está participando, mas provavelmente a resposta daqui mais certa seria o flash mob. Esse aqui tem um detalhezinho. O que seria essas duas imagens aí? O que será que seria? Olha só, como é que nós vamos identificar? Aqui nós temos o casal, o homem vestido, PVC e policromia. Aqui nós temos uma figura de Cristo, bronze policromado. Portanto, nenhum deles são personagens verdadeiros. Portanto, isso é hiperrealismo. Aqui. É impossível um homem segurar uma mulher assim. Gente, a força do braço deveria ser hercúleo. Portanto, se é uma montagem. Se é uma montagem, é a arte fotográfica. Manja aquela arte que vocês vão lá no Nordeste, eles pedem para que a namorada fique lá longe, e aí o cara segura uma garrafa de cerveja e tira uma foto, dá a impressão que ela está em cima da latinha. É uma arte fotográfica. Perspectiva. E aqui, há uns 10 anos, teve um leilão de várias vacas, né? E as pessoas compravam. E essa aqui, gente, está no ambiente aberto, num viaduto. Portanto, eu pergunto, que arte é essa? Intervenção. Se a vaquinha estivesse dentro de um ambiente fechado, instalação. E aqui no Mars, dentro, instalação. Aqui da Elisa Benet. Repare que, claro que é body art, né? Mas o que ela quer passar com isso aí? De que o relacionamento desse casal está por fio, gente. Na hora que um brigar mais forte, eles vão romper, gente. Vai arrebentar a pele, mas eles vão romper. E esse aqui? Hiperrealismo. E esse aqui? Performance. Essa aqui. Vocês podem dizer que seria uma performance? Tudo bem. Mas vai estar escrito arte fotográfica. É uma fotografia que mostra a diferença entre as gerações, né? A dificuldade de comunicação entre gerações, principalmente entre a neta e a avó. E a mãe está ali no meio. Essa foto aqui, ela é emblemática. Essa foto é aquela que vocês já ouviram falar, de um rapaz que está fazendo uma performance de repente, no meio daquelas pessoas, sai uma menina de 5 anos, né? Sai uma menina de 5 anos e toca na genitália dele. A partir do momento que a menina de 5 anos tocou na genitália desse rapaz, de performance passa para happening. Agora, até onde vai o limite da arte? Até onde vai o limite da arte? Ah, mas a mãe dela permitiu. Não interessa. Para mim, isso aí é um passo para a pedofilia. Tanto que esse camarada, vocês sabem, se suicidou 1 ano depois. E aqui? Body art. Mas atenção. Depois de colocar isso nas costas dela, eles pegaram uma corda e suspenderam ela.
A partir do momento da suspensão, é um happening. Aliás, é uma performance. É uma performance. Aqui. Body art. Aqui. Hiperrealismo. Aqui, os nossos alunos do ano retrasado. João Paulo. Uma performance do teatro policial. Tranquilo. Aqui está no Mars. Esse regador, gente, ele está suspenso. Tá, mas como é que ele consegue ficar suspenso? Porque um desses aremes aqui é aço. E é ele que segura. Então, a ideia é regar a pedra. E como está dentro do ambiente fechado, instalação. Aqui, bom, aqui é difícil saber, porque tu não sabe se isso aqui é plástico ou se é um ser humano verdadeiro. É um ser humano verdadeiro. Portanto, performance. Aqui. Body art. E, tirando esse indiano, aqui no Brasil nós temos o Diabão, né? O Diabão não sabe mais o que fazer do corpo dele. E aí tem o Banksy, que o Enem adora. Há alguns anos, o Banksy dizendo, eu secretamente construí um triturador e uma pintura. E aí, na legenda, ele colocou assim, ó, uma frase de Picasso. O desejo de destruir também é um impulso criativo. E essa obra foi vendida num leilão por 5 milhões de dólares. Seria hoje, gente, em torno de 30 milhões de reais. Quando o cara deu o lance, caiu o dinheiro na conta e o cara bateu o martelo, o Banksy, lá da casa dele, acionou o dispositivo e isso aqui começou a cair e ser triturado, ó. Tudo em tirinha. Olha o jeito, olha aqui, meu Deus, o que é isso? Ou seja, o camarada perdeu 5 milhões de dólares em poucos segundos. Entrou na justiça e não ganhou. Por quê? Porque o Banksy disse, isso é uma performance. Eu fiz uma performance. Ele comprou uma performance, ele não comprou quadro. Ele comprou uma performance. Ok, então, pessoal? É isso aí. Toda a sorte do mundo. Vão tranquilo, porque vocês sabem. E é muita interpretação de texto. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Meu Deus. Eu simplesmente botou foto.